pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Fê e no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer a manipulação do nosso banco de dados no nosso servidor Spring através da criação de migrations. O banco de dados que a gente vai estar usando aqui hoje é o Postgres e esse vídeo é uma extensão de uma série de vídeos que eu fiz aqui no canal, onde a gente cria uma aplicação full stack do zero. Então a gente cria um back-end usando Java e Spring e um front-end usando React. Mas quem só quer aprender a fazer migrations no Java, pode assistir esse vídeo também. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, pessoal, eu já tô aqui na nossa aplicação que a gente desenvolveu aqui num vídeo do YouTube também, eu vou deixar o link no card. E o que a gente vai fazer é, a gente vai configurar o nosso servidor para fazer a criação automática das nossas tabelas no banco de dados e fazer o controle da versão do nosso banco de dados. Como assim? À medida que a nossa aplicação vai evoluindo, a gente vai adicionando novas funcionalidades ou trocando o funcionamento de alguma coisa, a gente precisa fazer adaptações no nosso banco de dados também. A gente vai precisar adicionar uma nova tabela ou uma nova coluna nessa tabela, ou trocar alguma coluna, trocar o tipo, enfim, a gente acaba fazendo modificações. E a gente precisa guardar o histórico dessas modificações também, para que a gente consiga ter uma visão, né, de como é que está o nosso banco hoje, como é que ele era também para fazer a migração dos dados, caso precise. Isso é super importante. Então, a gente vai usar hoje uma biblioteca chamada Flyway. Essa biblioteca a gente consegue integrar com o nosso servidor Spring e fazer toda essa manutenção automática. Mas antes, eu vou executar aqui a nossa aplicação para vocês e vou mostrar um erro que pode acontecer caso vocês tenham seguido o tutorial anterior, onde a gente cria todo esse servidor. Então, eu vou executar aqui minha aplicação, vou clicar aqui no botãozinho verde, né, onde inicia, e pronto, ela iniciou sem problemas. Então, agora eu vou abrir o meu Insomnia, para a gente disparar uma requisição para o nosso servidor e ver se está tudo ok. Então, eu vou primeiro disparar uma requisição de GET. Beleza, está retornando um dado lá do banco de dados. Agora, vamos disparar mais uma requisição de POST. Aqui eu vou trocar o título para teste, para a gente conseguir ver se está atualizando esse valor mesmo. Vou trocar aqui um valor, só para a gente ver ali no GET de novo. Vou mandar essa requisição. 200, deu ok. Vou mandar a requisição de GET de novo. Ó, pode ver que ele já inseriu o valor de teste. Tranquilo, tá funcionando. A minha tabela lá no banco de dados já tá criada, ele já consegue fazer essa conexão. Tudo de boa. Mas, se eu não tivesse essa tabela criada no meu banco de dados ainda, quando eu estivesse desenvolvendo minha aplicação, iria ocorrer um erro. E eu vou mostrar esse erro para vocês. Eu vou encerrar aqui o meu servidor e eu vou abrir o Postico. O Postico é um programa gerenciador de banco de dados para o Postgres. Então, é só para eu não precisar ficar escrevendo SQL. No terminal, eu uso o Postico, que é mais uma interface visual. A gente consegue fazer tudo através de botões. Então, eu vou mostrar para vocês. Tô aqui no Postico. Tô dentro do meu banco de dados Food. Então, lembra aqui, ó, nesse Application Properties, a gente configura qual é o banco de dados que a gente está usando. Então, eu tô usando um banco de dados Postgres, que está no meu localhost, e o database, especificamente, dentro desse banco de dados, é o database Food. E aqui no meu Postico, eu tô, ó, dentro do Fernanda Keeper, Food. Então, entro aqui nesse database. E aqui dentro desse database, tem duas tabelas. Eu vou excluir essa tabela Food, que é a tabela onde ele está inserindo os dados, né, ali através do meu servidor. Eu vou excluir ela, como se eu nunca tivesse criado. E eu vou excluir também aqui a tabela do Flyway, que isso aqui eu estava usando antes para testar. Então, eu vou excluir. Não tem nada dentro desse meu database, não tem nenhuma tabela, nada. Só o database criado. Vou minimizar aqui e vou iniciar a nossa aplicação de novo. Iniciei a aplicação, tranquilo, não deu nenhum erro, mas agora eu vou abrir o nosso Insomnia e vou disparar uma requisição de novo. Vou vir aqui no Insomnia e vou disparar uma requisição de GET. E ele deu erro. A gente pode ver aqui que ele trouxe todo o log do erro. Se a gente abrir aqui no nosso IntelliJ, a gente vai ver que ele está dizendo, ó, que não existe nenhuma tabela Foods. Eu estou tentando consultar o dado ali dentro e não existe. E no tutorial aqui do canal, onde a gente cria o nosso servidor, eu não fiz esse processo de criar a tabela, porque normalmente a gente já tem a tabela criada lá no nosso banco de dados, e eu só fiz a conexão do nosso servidor com essa tabela para inserir dados lá e consumir. Então aqui hoje a gente vai configurar o nosso servidor para criar essa tabela também e manter a versão dela, né? Manter o versionamento do nosso banco de dados. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai precisar adicionar uma biblioteca que é a Flyway. Então eu vou abrir o meu navegador e eu já estou aqui no site do Spring Initializer
porque a gente vai adicionar uma nova biblioteca. Então, eu vou selecionar aqui que é um projeto Maven, Java, tranquilo, e aqui Add Dependencies. E a gente vai procurar por Flyway Migration, isso aqui. Aí, vou vir aqui em Explore, no PUM.xml, e vou copiar essa dependência aqui do Flyway, que vai ser só essa que a gente vai precisar adicionar, porque a dependência do Postgres, né, do driver do Postgres, já está no nosso projeto. Então, a gente só vai precisar adicionar o Flyway. Eu vou vir aqui no meu PUM.xml e abaixo do data.jpa eu vou adicionar o Flyway. Eu vou parar minha aplicação, vou vir aqui em Maven, vou instalar de novo, né? Vou dar o reload aqui para ele instalar as dependências novamente. Quando a gente clica aqui em Reload, a gente consegue ver que aqui embaixo ele mostra que ele está instalando e já finalizou. E se eu abrir aqui Dependencies, a gente vai ver agora que já tem o Flyway aqui nas minhas dependências. Então, eu vou fechar, vou minimizar aqui meu terminal também e vamos então fazer a configuração do Flyway para que ele crie a nossa tabela. Galera, um aviso super importante antes da gente iniciar a escrita da nossa migration. Toda vez que a gente for criar uma nova migration na nossa aplicação, é super importante que a gente pare a execução do nosso servidor e então a gente escreve o nosso arquivo de migration e só depois que a gente finalizar a escrita, que tiver tudo escrito certinho, a gente inicializa a nossa aplicação de novo. Por quê? Porque o Flyway vai sempre tentar executar as novas migrations que ele identificar no nosso projeto. Então, toda vez que a gente starta a nossa aplicação ou que ele detecta ali dentro da pasta de migrations que tem uma nova migration, ele vai tentar executar. E caso essa migration ainda não esteja escrita da forma correta, esteja faltando alguma coisa, pode dar algum erro e aí fica um pouco mais complicado de resolver esse erro. Então, sempre lembrem de parar a aplicação de vocês, escreve o arquivo de migration e depois inicializa a aplicação de novo. Beleza? Então, vamos continuar a escrita do nosso arquivo de migration. Então, aqui dentro de Resources, a gente vai criar uma nova pasta. A gente vai criar uma pasta DB e dentro dessa pasta vai ter uma outra pasta chamada Migrations. Migrations é como a gente chama esses arquivos que mantêm o versionamento do nosso banco de dados. Então, a cada nova versão, né, cada atualização que a gente faz no nosso banco de dados, é uma boa prática a gente criar uma migration para indicar essa atualização, essa criação, etc. Então, eu vou vir aqui em Resources, New Directory. Aí eu vou botar db/migration, que ele já vai saber que eu tô criando um subdiretório migration dentro de db. E agora eu vou criar um arquivo dentro desse migration. Vou vir aqui em File e vai ser um arquivo .sql, tá? Extensão normal do SQL. Só que tem um padrão que a gente precisa dar para esse nome desse arquivo para o Flyway entender que ele é uma migration. Então, primeiro, a gente vai botar V e um número. O que é esse V e um número? É a versão do banco de dados. Então, aqui eu tô dizendo que essa é a V1 do meu database. V1, underline, underline. E aí, o nome que a gente quer dar para essa migration. Essa minha migration aqui vai ser de Create Table Foods. Então, V1 do meu banco de dados, eu tô criando a Table Foods. Enter. Pronto. Aqui o IntelliJ só tá me perguntando se eu quero adicionar esse file ao Git, mas depois a gente vai fazer o commit. Beleza. E aqui dentro desse nosso arquivo SQL, a gente vai colocar o comando SQL para a criação da nossa tabela. Então, aqui é SQL básico. Então, eu vou colocar Create Table Foods, abre parênteses. Aqui tem que botar um ponto e vírgula no final, para não esquecer. E aqui os comandos SQL para criar as colunas dentro dessa tabela. Eu já tenho os comandos aqui, eu vou só colar, mas eu vou repassar aqui com vocês para vocês entenderem direitinho. Então, ó, eu estou criando uma tabela Foods com a coluna ID. Essa coluna ID é um serial, ou seja, vai autoincrementando. E é uma primary key, ou seja, um identificador único dos elementos dentro dessa minha tabela. Vai ter também uma coluna title, que vai ser do tipo text e não pode ser nulo. Uma coluna price, que vai ser do tipo integer e também não pode ser nulo. E uma coluna image, que vai ser uma string. E aqui eu não botei que não pode ser nulo, porque pode ser que essa comida ainda não tenha uma foto, etc. Então, deixei só assim. Vou salvar esse arquivo, vou adicionar ele aqui nas minhas changes, para ele tirar aquele vermelhinho e deixar verdinho, porque senão ele fica indicando que esse arquivo não está sendo tracado pelo Git. E vou iniciar novamente a minha aplicação. Então, eu vou vir aqui no meu Cardápio Application e clicar no botãozinho verde. Pronto, iniciou com sucesso. E aqui a gente consegue ver, ó, que teve um log do Flyway. Ele disse aqui, ó, current version of schema public empty schema. Então, não tem nada dentro lá do meu database. Então, ele vai rodar as migrations. Ele está rodando a migration da V1, create table foods, que é justamente esse arquivo que a gente criou aqui agora. Ele terminou de rodar com sucesso e então iniciou meu servidor.
E agora, se eu entrar lá no postico de novo, vou entrar aqui, vou dar um reload, e a gente vai ver que agora ele criou essa tabela Foods e criou essa tabela Flyway Schema também. O que é essa tabela Flyway Schema? É onde o Flyway guarda as migrations que ele já executou nesse database. Então, para que toda vez que eu iniciar meu servidor, ele não rodar isso aqui de novo, né? Não ficar tentando criar uma table Foods quando já existe, o Flyway cria uma própria tabela dentro do nosso database para guardar um histórico das migrations que ele já executou. Então, a gente não pode excluir aquela tabela ali. Aquilo ali é o histórico para o Flyway entender toda vez que ele executar a nossa aplicação, né? Toda vez que a gente iniciar a nossa aplicação, quais migrations ele deve rodar ou não. Então, quais são as novas e quais são as antigas que já existem lá no banco de dados. E se a gente entrar aqui na nossa tabela Foods, a gente vai ver que ele criou aqui a estrutura certinho com tudo que a gente configurou. O ID, o title, o price e a image. E agora, se eu voltar lá para o Insomnia e disparar a requisição de get de novo, ele não vai mais me dar um erro, só vai me retornar um array vazio, porque não tem nada dentro da minha tabela, dentro do banco de dados. E se eu rodar aqui um post, né, para fazer um post para adicionar um elemento dentro do meu banco de dados e rodar o get de novo, ele passa a me retornar esse valor. Então, galera, só recapitulando, toda vez que vocês forem criar uma nova tabela no banco de dados ou forem fazer alguma alteração numa tabela já existente, criem uma migration para isso. E aí aqui vocês vão mudando para V1, V2, V3, V4. A cada atualização vocês mudam essa versão, porque assim a gente está guardando um histórico do nosso banco de dados. Então aqui a gente vai conseguir ver desde o começo como é que ele era até o final de como é que ele é hoje, e indicando para o Flyway também que teve atualizações e que ele precisa fazer essas alterações lá no nosso banco de dados. E ele faz tudo isso de forma automática, então a gente não vai precisar entrar aqui no nosso terminal e ficar rodando comandos SQL para mexer no nosso banco de dados. A gente cria aqui o arquivo SQL com os comandinhos que a gente quer que a gente execute, mas o Flyway cuida de tudo o resto para nós. Então, pessoal, para esse vídeo foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para acompanhar mais conteúdos de programação e tecnologia. Esse vídeo vai ficando por aqui. Valeu!